Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é segunda-feira, 20 de abril de 2020 e este é o programa da Defenda PM, transmitido pela TV Osasco e redes sociais. Eu sou o Coronel Ernesto Puglianeto, secretário executivo da associação, e seguimos com o nosso formato especial do programa, em razão da quarentena estabelecida em São Paulo. Esse formato especial, embora reduza a qualidade do nosso programa, é uma homenagem a todos os profissionais que não podem ficar em casa. Por isso, vai aqui nosso agradecimento especial aos médicos, enfermeiros, biomédicos, fisioterapeutas, psicólogos e demais profissionais da área de saúde, aos policiais militares e bombeiros, aos policiais civis e demais integrantes da segurança pública, aos profissionais da área de limpeza, aos caminhoneiros, frentistas, chapas, carregadores e entregadores, aos agricultores e feirantes, aos funcionários das padarias, farmácias, mercados, aos operários, técnicos, engenheiros e profissionais em geral, que continuam produzindo, transportando e distribuindo alimentos e produtos para que nós possamos ficar em casa. Nossa gratidão por tornarem menos difícil a nossa permanência. Com o objetivo de prestigiar e fortalecer a Polícia Militar, a Defenda PM criou, através de uma parceria, a Defenda Conecta, que tem como missão principal facilitar o acesso aos desejos e necessidades prioritárias no dia a dia. Imagine poder fazer um hemograma completo a partir de R$ 6,00 em laboratórios de primeira linha, cinemas em rede nacional com até 60% de descontos, descontos em faculdades, lanchonetes, eletrodomésticos, academias, enfim, economias que vão fazer com que o seu dinheiro renda mais e possibilite alcançar mais daquilo que você deseja e precisa. É isso mesmo. O programa de descontos e conveniências Defenda Conecta foi feito para você e até 4 dependentes. Por menos de 60 centavos dia, cada beneficiário pode economizar muito mais do que o valor investido na adesão. Quanto mais você e sua família utilizarem, maior será o retorno. Você, que já é um associado Defenda PM, precisa apenas se cadastrar no site defendaconecta.com.br. Você não paga nada por isso. Se você não é um associado Defenda PM, você pode se associar à Defenda Conecta para aproveitar todos esses e muitos outros benefícios que virão. Consulte condições pelo telefone 011 3145 5848. Participando da Defenda Conecta, você estará apoiando as ações da Defenda PM em prol da segurança pública. Defenda Conecta, ajudando você a obter mais daquilo que você deseja e precisa. Volto a convidar você a conhecer toda a gama de serviços e produtos oferecidos pela Defenda Conecta, em especial aqueles totalmente gratuitos, pensados para todos que estão em casa nessa época de quarentena. São ofertas que vão de games a shows, de livros a cursos. Você que é associado, confira. Você que não é, acesse e veja como se tornar um associado. Lembrando que qualquer pessoa pode se associar ao Defenda Conecta. Não é necessário ser policial militar, tampouco oficial. Acesse defendaconecta.com.br e veja mais informações. Na semana passada, a Defenda PM teve um destaque muito grande em vários canais de comunicação, em virtude de um posicionamento publicado por meio de um post e de uma nota, ambos divulgados em redes sociais. Vou pedir para a produção projetar o post enquanto eu leio a nota que foi elaborada pela Defenda PM. Diz a nota, quanto à ilegalidade de prisões por desobediência ao isolamento social. A Defenda PM, Associação de Oficiais Militares do Estado de São Paulo, em defesa da Polícia Militar, posiciona-se ao lado do advogado-geral da União, André Mendonça, ante a possibilidade de prisão de brasileiros que não acatarem a recomendação de governos estaduais no que diz respeito ao isolamento social. Mendonça lembra que as medidas isoladas, prisões de cidadãos
e restrições não fundamentadas na Constituição Federal abrem caminho para o abuso e para o arbítrio. E a Constituição, observe-se, não contempla esse tipo de medida, haja vista o isolamento social ser uma recomendação, não uma ordem. Vários países, e não foram poucos, recorreram à força para obrigar cidadãos a isolar-se socialmente. Cumpre observar, porém, que em todos eles a ordem foi emanada pela principal autoridade constituída e sob o amparo da Constituição. Do jeito que a possibilidade está colocada em nosso país, particularmente no estado de São Paulo, corremos o risco de ver brotar uma medida inconstitucional, que poderá ter apelo social, dado ao desespero em que se encontram nossos concidadãos. Ao posicionar-se ao lado do advogado-geral da União, André Mendonça, a Defenda PM defende a Constituição Federal, o Estado democrático de direito e os cidadãos, que serão privados de seus direitos por medidas ilegais e arbitrárias. Não é isto que os governados esperam de seus governantes. Nosso presidente, Coronel Elias Miller da Silva, na esteira dessa nota, gravou uma verdadeira aula sobre o assunto. Confira aí. Coronel Miller, presidente da Associação dos Oficiais do Estado de São Paulo, Defenda a PM. Nesse momento em que a sociedade está nessa luta contra a pandemia coronavírus, nós temos verificado algumas medidas de alguns governantes, quer sejam prefeitos, governadores, que estão, ao nosso ver, afrontando o texto constitucional. Porque nós temos que entender que a Constituição de 88, ela instituiu o Estado democrático de direito, ou seja, prevalece a lei. Assim, no artigo 5º da Constituição, nós temos no artigo 5º, inciso 2, que diz: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei, que é o princípio da legalidade. Então, primeira coisa, eu tenho que ter lei estabelecendo direitos e deveres, obrigações, porém essa lei não pode afrontar a própria Constituição no artigo 5º nos seus direitos fundamentais. E dentro do artigo 5º nós temos o inciso 15 que diz: é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, entrar, sair, permanecer com seus bens. Então, somente para sair do país e entrar no país é que a pessoa pode ser limitada na sua locomoção. Portanto, isso é uma garantia fundamental. E o inciso 16 do mesmo artigo 5º diz: todos podem reunir-se pacificamente, sem arma, em locais abertos ao público. A única obrigação, comunicar à autoridade previamente, só isso, para não impedir reunião de outras pessoas. Então nós temos direito de locomoção, direito de reunião, estabelecido como cláusula fundamental. São chamadas normas constitucionais de eficácia plena. Portanto, tem aplicação imediata. E o próprio artigo 5º fala também, no inciso 41, diz: a lei punirá qualquer discriminação atentatória aos direitos e garantias fundamentais. Quem quer que atente contra esses direitos tem que ser punido. E o parágrafo 1º do mesmo artigo diz: as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Portanto, não depende de nada. Agora vejam, nós estamos vendo governadores, como está acontecendo em São Paulo, dizendo de forma clara que vai impedir a locomoção, a saída das pessoas, e que vai mandar a polícia prender. Isso é um absurdo. Isso é um ato de truculência, é um ato arbitrário, é um abuso de autoridade e é um caso que afronta a Constituição, afronta os direitos fundamentais. O que nós temos que observar é que nessa pandemia, e nós temos que ter responsabilidade, nós temos que tomar medidas, higiênicas, atender a autoridade sanitária, mas nós não podemos impedir as pessoas no seu ir e vir. Não tem base constitucional para isso e nem legal para isso. A única previsão constitucional para poder impedir as pessoas é se nós tivermos a decretação do estado de defesa. O que é o estado de defesa? Quando o presidente da República edita um decreto, por tempo determinado, 30 dias, local determinado, para conter uma grave perturbação da ordem. Nós não temos essa previsão para a calamidade, hein? Mas se a calamidade atingir uma proporção muito grande,
ela pode gerar uma grave perturbação da ordem. Aí o presidente da República, não é governador, não é prefeito, o presidente edita um decreto, local determinado, exemplo, São Paulo, capital, tempo determinado, máximo 30 dias, prorrogável mais 30 dias. E nesse caso, o presidente no decreto pode impedir direito de reunião, e não da pessoa andar, não da pessoa circular. Então, pode, no estado de defesa, decretado pelo presidente da República, limitar reunião. Isso está no artigo 135 da Constituição Federal. Aí, digamos que o estado de defesa não foi suficiente. Se não for suficiente, nós vamos para o 137, estado de sítio. Só que o sítio, quem decreta também é o presidente, mas nesse caso, ele tem que pedir autorização para o Congresso Nacional. E aí, no estado de sítio, porque a defesa foi insuficiente, autorizado pelo Congresso, aí o presidente, nos termos do artigo 139 da Constituição, diz, 139, inciso 1, obrigação de permanência em localidade determinada. Veja, localidade, e não confinado dentro de casa. Então pode, no estado de sítio, falar, olha, ninguém pode sair, São Paulo, capital, ninguém pode sair de Ribeirão Preto. Pode determinar isso no sítio, porque o sítio a defesa foi insuficiente ou o Brasil está em guerra. Então, portanto, nada disso aconteceu. Se nada disso aconteceu, eu estou vendo o prefeito mandando o guarda municipal prender as pessoas porque estão andando na rua. Governador falando que vai prender as pessoas porque estão circulando na rua. Isso é uma aberração jurídica. Nós temos ainda, conjugando a Constituição de 88 com o Código Penal, que é de 40, aí nós temos a previsão, no Código Penal, o artigo 267, que é epidemia. No 267, epidemia, causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. Isso aqui é quem propaga o germe. Aquele que dolosamente quer contaminar a população. Que acaba não acontecendo. Aí nós vamos então para o artigo 268, que é o que poderia ser utilizado. O 268 diz infecção de medida, ou seja, infração de medida sanitária preventiva. Fala assim, infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Então quem é esse poder público? Nos termos da legislação federal, é o ministro da Saúde, que é a autoridade sanitária máxima do país. Então o ministro da Saúde, junto com o presidente, faz o decreto. E no decreto, regulamentando esse estado de calamidade, ele vai dizer, olha, as pessoas infectadas, as pessoas que estejam com suspeição, não devem se reunir, não devem participar de aglomerações. É isso que pode se limitar. Ele não pode nem impedir que a pessoa possa ir na padaria, possa ir na farmácia, não pode. Isso é um absurdo. E outra coisa, para a pessoa cair nesse artigo 268, ela tem que ter a intenção de contaminar os outros. Ou culposamente ou dolosamente. Portanto, nós estamos verificando pessoas sem base jurídica nenhuma fazendo verdadeiros absurdos. Então não pode prefeito mandar a guarda municipal prender uma pessoa que está caminhando no parque. Não pode o governador mandar a polícia militar prender quem quer que esteja andando na rua. Não pode. O Brasil não está no estado de defesa nem no estado de sítio. Portanto, é uma tremenda aberração o que nós temos visto e ouvido falar. E nesse sentido, a Associação Defenda PM, em defesa da população, em defesa da ordem constitucional e dos direitos fundamentais, se opõe a qualquer declaração nesse sentido dessas autoridades, ou quem quer que seja, que venha se opor ao direito de locomoção da população. Ainda sobre esse assunto controverso das prisões de pessoas que não cumprem as medidas expedidas por prefeitos, que restringem a liberdade de ir e vir, muitas foram as manifestações feitas por pessoas influentes, que confundiram órgãos de segurança pública muito diferentes, as polícias militares e as guardas municipais. As polícias militares são órgãos permanentes, estaduais, já as guardas são municipais e dependem de leis locais para sua criação e manutenção. Por isso, muitas vezes vemos as guardas municipais
tão necessárias dentro dos municípios para exercerem suas funções constitucionais, serem usadas pelos seus mandatários, ou seja, os prefeitos, como uma verdadeira guarda pretoriana, usada para impor vontades daqueles que momentaneamente estão no poder. Fica aqui o alerta para que não haja essa confusão. E mais ainda, fica aqui nossa solidariedade aos guardas municipais que estão sendo usados indevidamente para fazer cumprir os desejos, muitas vezes ilegais, de seus prefeitos. Já está mais do que na hora de esses profissionais de segurança serem tratados com a importância que têm dentro do sistema de segurança pública. E por falar em sistema de segurança pública, um pacote de medidas baixadas pelo governador João Dória retirou alguns direitos do funcionalismo público paulista e atingiu também os militares estaduais e demais categorias do sistema de segurança. No decreto 64937, de 13 de abril de 2020, o governador restringiu o pagamento de 1/3 de férias aos profissionais da área de segurança pública, bem como o recebimento antecipado de metade do 13º salário. Esses benefícios legais, de acordo com o decreto, serão pagos somente em dezembro. A medida da restrição do pagamento de 1/3 de férias não se aplica aos funcionários da saúde, o que é extremamente justo, visto que esses profissionais estão na linha de frente do combate à pandemia e muitas vezes precisam se afastar, usando para isso suas férias para tratamento e recuperação. Mas os policiais militares, governador? Temos, segundo informações que circulam nas redes sociais, centenas de afastados e já tivemos 3 policiais da ativa mortos pelo coronavírus. Além disso, continuamos nossas missões constitucionais e, infelizmente, perdemos heróis também nessas missões. Depois que essa arte que foi exposta e foi divulgada, tivemos ainda a morte de outro herói em serviço, o soldado Felipe Jorge Pini Bubinic, baleado na área da 16º Batalhão da capital paulista, quando fazia uma abordagem ao infrator. Ficam aqui a nossa homenagem a esses guerreiros que doaram suas vidas em prol da sociedade e as nossas condolências a seus familiares e amigos. E fica também o pesar pelo tratamento dispensado pelo governador aos policiais militares, que continuam na sua luta diária, acrescido do desafio trazido pela pandemia, e como sempre, são relegados a um segundo plano pelo nosso comandante em chefe. O decreto suspende ainda os concursos públicos, e em especial o concurso para o ingresso no curso de formação de oficiais. Esse decreto vem dias depois da publicação do edital para o concurso, que traz uma série de modificações em relação ao edital do ano anterior. Como a polícia está tentando negociar com o governo a manutenção do concurso, pois do contrário haveria uma defasagem no efetivo em virtude do turnover anual, vamos exibir aqui um vídeo preparado pela PM para explicar as alterações havidas. É a forma de a Defenda PM levar às autoridades a necessidade de manutenção do curso, para que a população não sofra, em breve, com a falta de policiais militares nas ruas. Acompanhe as mudanças havidas no edital e prepare-se para o ingresso na Polícia Militar. Uma escolha que é uma verdadeira demonstração de abnegação e amor ao próximo. Olá, candidato! Primeiramente, saudações e sejam bem-vindos ao conteúdo deste vídeo. Eu sou o 1º Tenente PM Scalco, membro da Divisão de Seleção e Alistamento, órgão técnico da Diretoria de Pessoal da Polícia Militar do Estado de São Paulo, responsável pela organização dos concursos públicos para ingresso na instituição. Estou aqui hoje para te atualizar sobre algumas alterações que ocorrerão no concurso do ano de 2020 para o cargo de aluno oficial PM, aquele que será o futuro oficial da Polícia Militar Paulista. Inicialmente, quero te trazer novidades sobre qual será a empresa responsável pela organização da prova de conhecimentos no concurso para o CFO 2020. A informação de que a Fundação Getúlio Vargas será a nova banca examinadora para o concurso do CFO 2020 não é fake news. De fato, ela é verídica, conforme a publicação que ocorreu no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 21 de março de 2020. A Fundação Getúlio Vargas ganhou o processo licitatório e organizará a etapa dos exames de conhecimento no concurso para aluno oficial PM deste ano. Por isso, você, candidato, deve começar a se preparar para esta mudança, pois muito em breve o edital do concurso será publicado para amplo conhecimento de todos.
A próxima novidade que quero te trazer é que, para este concurso do CFO 2020, também teremos uma importante alteração no exame de aptidão física, popularmente conhecido como TAF. A alteração na etapa do exame físico está relacionada às candidatas, pois a partir desta seleção para o CFO em 2020, haverá a substituição do teste de flexão e extensão dos cotovelos no solo com apoio sobre o banco sueco para o teste de isometria na barra fixa, como você pode ver nas imagens a seguir. As principais considerações para a mudança do TAF foram a necessidade de facilitar questões técnicas e físicas de aplicação do teste, que afetavam negativamente a execução do exercício e o desempenho das candidatas. Aprimorar a isonomia na avaliação entre os candidatos do sexo masculino e feminino, na medida em que ambos serão avaliados por testes similares, resguardadas as devidas diferenças biológicas entre os sexos. E o aprimoramento da fase de seleção física, valendo das melhores práticas já consolidadas em outras polícias militares do Brasil. Por fim, mas não menos importante, nesta seleção para o CFO 2020 será exigido um exame sanguíneo, o qual passará a compor o rol de procedimentos de avaliação na etapa dos exames de saúde. Importante destacar que o exame de sangue será realizado pela própria equipe do Centro Médico da Polícia Militar, que buscará a identificação de patologias previstas no edital de concurso. Por isso, atente ao jejum previsto em edital para esta fase. Todas as novidades aqui apresentadas têm por finalidade o aprimoramento do sistema de recrutamento e seleção institucional, cabendo a você, candidato, preparar-se adequadamente para as mudanças que virão. Candidato, muitas alterações estão por vir neste edital. Fique alerta, busque sempre informações oficiais nas publicações do Diário Oficial do Estado, no portal de concursos públicos do Estado de São Paulo e na homepage da Polícia Militar do Estado de São Paulo, www.policiamilitar.sp.gov.br, acessando o link Concursos. Agora que você já sabe de tudo e de modo oficial, dedique-se e busque os seus objetivos. A equipe de seleção e alistamento da Polícia Militar do Estado de São Paulo sempre estará em busca dos candidatos mais bem capacitados. Basta para você fazer a sua parte. Polícia Militar, a Força Pública de São Paulo. Amanhã é dia 21 de abril, dia de Tiradentes, o patrono das polícias militares brasileiras. Nossa homenagem e gratidão a esses heróis que defendem a sociedade brasileira com o sacrifício da própria vida. E é na defesa da sociedade que a Polícia Militar de São Paulo continua empenhada em sua missão humanitária nesses tempos de coronavírus. Nesse vídeo que exibiremos a seguir, a PM de São Paulo mostra seu engajamento junto à sociedade para fazer frente às demandas da pandemia, trazendo segurança à comunidade e a todos que continuam a realizar suas atividades, inclusive os próprios policiais militares. Uma instituição grandiosa sempre mostra o seu valor nos momentos de grandes dificuldades. A Polícia Militar do Estado de São Paulo, durante a crise do Covid-19, já fez e continua fazendo muito para salvar vidas. Estaremos juntos, como sempre, até que tudo se resolva. Apoiamos os agentes da Vigilância Sanitária durante a Operação Orientação Educativa, conversando com os donos de estabelecimentos comerciais sobre as restrições de funcionamento, evitando assim a disseminação do vírus em larga escala. Realizamos a escolta dos testes para o coronavírus e para os equipamentos que chegaram em grandes quantidades, como as máscaras cirúrgicas, essenciais para as precauções de proteção e prevenção. E os nossos serviços essenciais seguem normalmente, desde o atendimento 190 até as emergências mais complexas. Estamos investindo especialmente no aspecto ostensivo do policiamento, principalmente em hospitais, farmácias e supermercados, aonde você mais precisa neste momento.
Acrescentamos os áudios nas viaturas com orientações sobre a prevenção contra o coronavírus, auxiliando na conscientização das pessoas. Atenção! A Polícia Militar pede a colaboração de todos para o enfrentamento ao coronavírus. Tudo isso sem esquecer das cautelas e equipamentos necessários para proteger nossa saúde e assim continuar provendo segurança para você. Todos contra o coronavírus. A prevenção é a melhor solução. Polícia Militar, a Força Pública de São Paulo. Outra polícia militar que merece nosso destaque é a do estado do Piauí, que publicou um balanço sobre o primeiro ano de implantação do termo circunstanciado de ocorrência em sua versão mobile. De acordo com os números divulgados pela Polícia Militar do Piauí, a lavratura de 4.332 TCOs gerou uma economia de mais de R$ 623 mil em um ano. Parabéns à Polícia Militar do Piauí e mais ainda ao povo do Piauí, que viu o governador que por vocês escolhido modernizar o funcionamento da segurança pública no estado. Fica aqui novamente a sugestão ao governador João Dória para aproximar o estado de São Paulo daqueles que têm um sistema de segurança pública mais moderno e eficiente, como é o caso do Piauí. Se o Piauí, com a lavratura de pouco mais de 4.000 TCO em um ano, economizou mais de R$ 600 mil, quanto economizaria o estado de São Paulo, que lavraria cerca de 100 vezes mais ocorrências desse tipo em um ano? Sem contar as horas economizadas, etc. A conta é fácil. Multiplique os dados que estão no seu vídeo por 100 e você saberá a resposta. De nossa parte, a Defenda continua com a campanha de implantação do termo circunstanciado de ocorrência. Na semana passada, soltamos mais um post que está circulando nas redes sociais, acompanhado de um link para o YouTube, que apresenta maiores informações sobre o TCO. Você pode conferir no Facebook, Instagram e Twitter. Dessa vez, ressaltamos a importância da não condução de pessoas ao DP em função da quarentena imposta pela pandemia de coronavírus, que em São Paulo foi estendida até o dia 10 de maio. Fica aqui o nosso apelo. Acelera, governador João Dória! Antes de encerrar nosso programa, não custa lembrar novamente todas as recomendações para esses tempos de coronavírus. Fique em casa o máximo que puder. Mantenha os idosos isolados, mas não abandonados. Prestigie o comércio do seu bairro. Lave sempre as mãos com água e sabão ou use álcool gel. E lembre-se, estar isolado não é estar sozinho. Estamos todos juntos nessa jornada. A distância é somente física. Esperamos em breve voltar ao formato antigo do programa, pois será o sinal de que estamos voltando à normalidade em nossas vidas. Uma boa semana, um bom feriado amanhã, fiquem em casa, o tanto quanto puderem, obviamente, e se cuidem.